Curiosidades sobre Pitágoras. Curiosidade 1. Como uma seita, a escola pitagórica era muito fechada, politicamente conservadora e tinha um código de conduta rígido. Curiosidade 2. A escola pitagórica que ele fundou tinha 300 membros e eles mantinham um grande sigilo. Consideravam os números como sagrados e até passaram a idolatrá-los. Talvez a mais notável característica da ordem pitagórica fosse a confiança que tinham no estudo da matemática e da filosofia como base moral. Curiosidade 3. Pitágoras e seus seguidores entendiam haver uma relação intrínseca entre a matemática, a música e a organização cosmológica e as almas das pessoas. Curiosidade 4. Revolucionou a música antiga ao descobrir uma nova escala de tons, diferente da escala que era utilizada até então, e na criação de um instrumento musical, o monocordo. O seu instrumento aplicava a noção pitagórica de divisão da corda em espaços exatos, para se ter tons diferentes, atravessando a escala musical e chegando às oitavas mais ou menos agudas. Essa descoberta pitagórica permitiu a criação dos instrumentos de cordas modernos, como o violão e o piano. Curiosidade 5. Os pitagóricos acreditavam na reencarnação da alma, ou a transmigração de corpos, metempsicose. O vegetarianismo era imposto a seus membros. Um animal poderia ser a nova moradia da alma de um amigo ou parente morto. Curiosidade 6. Hipaso de Metaponto foi um dos seguidores da seita pitagórica, e sua história com o grupo ainda é um mistério. O pensador descobriu, em seus estudos de geometria, a existência de uma nova relação numérica, os números irracionais. Porém, a teoria dos números irracionais era oposta à teoria cosmológica pitagórica. De acordo com algumas fontes, Hipaso teria sido expulso da seita e um enterro simbólico teria sido feito para ele. Bastante abalado, o excomungado teria vagado por algum tempo e cometido suicídio como punição. Contudo, outras fontes dizem que Hipaso, na verdade, foi executado pelos pitagóricos. É importante esclarecer que não se sabe até que ponto essas histórias são verdadeiras e nem qual teria sido o envolvimento de Pitágoras nesse caso. Curiosidade 7. O pentagrama ou pentágono estrelado era utilizado como símbolo da escola pitagórica e era obtido a partir das diagonais de um pentágono regular. Essa figura já era conhecida dos babilônicos. Curiosidade 8. Os pitagóricos não eram os únicos a imaginar que os números ímpares tinham atributos masculinos e os pares atributos femininos. Juntamente com outras crendices, os pitagóricos influenciaram vários aspectos da numerologia presente nas civilizações posteriores à grega, até as atuais. Curiosidade 9. Embora o teorema que leva seu nome já fosse conhecido pelos babilônios em 2000 a.C., a justificativa para chamá-lo de Teorema de Pitágoras é porque foram os pitagóricos os primeiros a dar uma demonstração do teorema. Curiosidade 10. É difícil separar história e lenda sobre os assuntos relacionados a Pitágoras. Ele representava muitas coisas para o povo grego: filósofo, astrônomo, matemático, abominador de feijões, profeta, milagreiro, mágico e charlatão. Mesmo assim, é difícil negar que ele foi uma das figuras mais influentes da história grega. Curiosidade 11. No campo da astronomia, os pitagóricos
sugeriam a ideia de que uma ordem domina o universo. Evidências dessa ordem estariam na sucessão de dias e noites, no alternar-se das estações, no movimento circular e perfeito das estrelas. Em razão disso, o mundo pode ser chamado de cosmos, denominação que a ele teria sido aplicada pela primeira vez. A palavra é intraduzível, no qual se diz estarem contidas ideias de ordem, correspondência e beleza. Curiosidade 12. A filosofia pitagórica influenciou vários outros filósofos, matemáticos e cientistas posteriores a ele. Somente na Grécia vimos em Platão e Aristóteles ecos da filosofia pitagórica. Aristóteles remonta a Pitágoras para buscar elementos que corroborem a sua filosofia, essencialmente as ideias matemáticas de codificação universal. Outros pensadores como Galileu, Giordano Bruno, Isaac Newton, Leibniz e Kepler foram de algum modo influenciados por Pitágoras. Curiosidade 13. O Teorema de Pitágoras é considerado uma das principais descobertas da matemática. Pode ser que não haja outra relação geométrica tão utilizada na matemática como o Teorema de Pitágoras. Por exemplo, na geometria cartesiana, que é muito utilizado nas ciências e na engenharia, todos os cálculos envolvendo trigonometria e relações espaciais utilizam esse teorema como base. Curiosidade 14. Aritmética pitagórica. Para Pitágoras, a divindade, ou logos, era o centro da unidade e da harmonia. Ele ensinava que a unidade, sendo indivisível, não é um número. Esta é a razão por que se exigia do candidato à admissão na escola pitagórica a condição de já haver estudado aritmética, astronomia, geometria e música, consideradas as 4 divisões da matemática. Explica-se também assim porque os pitagóricos afirmavam que a doutrina dos números, a mais importante do esoterismo, fora revelada ao homem pela divindade, e que o mundo passara do caos à ordem pela ação do som e da harmonia. A unidade, ou número 1, que significa mais do que um número, era identificada por um ponto, o 2 por uma linha, o 3 por uma superfície e o 4 por um sólido. A tetraquítis, pela qual os pitagóricos passaram a jurar, era uma figura do tipo abaixo, representando o número triangular 10 e mostrando sua composição como sendo 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é igual a 10. O número 10 é matematicamente conhecido como o quarto número triangular com linhas de 1, 2, 3 e 4 pontos. Cada linha tem importantes significados e traz uma compreensão da conexão entre os mundos internos e os mundos externos. O tetraquítis era tão importante para os pitagóricos que eles o consideravam como a base da estrutura do universo em termos de aritmética, música, geometria e cosmologia. Quadrivium. Os pontos representam números e a sua descida simboliza a ordem ou desdobramento da criação do universo, conhecido, e a crescente complexidade da sua manifestação. Curiosidade 15. Geometria pitagórica. Numerosas e valiosas foram as contribuições da escola de Pitágoras no campo da geometria. Assim, por exemplo, a demonstração de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos, ou 180 graus. Também formularam a teoria das proporções e descobriram as médias aritmética, geométrica e harmônica. Foi ainda Pitágoras quem descobriu a construção geométrica dos 5 sólidos regulares, isto é,
o tetraedro, ou pirâmide de 4 lados, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. A construção do dodecaedro requer a construção de um pentágono regular, também conhecida dos pitagóricos, que usavam o pentagrama ou estrela pentagonal ou flamígera como símbolos de reconhecimento entre os seus membros. Em resumo, a geometria pitagórica cobriu todos os assuntos da obra de Euclides, que compilou e registrou todo o conhecimento existente nesta área na antiga Grécia. Curiosidade 16. Astronomia pitagórica. Pitágoras foi o primeiro a afirmar que a Terra e o universo tinham forma esférica. Ele também anteviu que o Sol, a Lua e os planetas então conhecidos possuíam um movimento de translação independente do movimento de rotação diário. A escola de Pitágoras desenvolveu também um sistema astronômico conhecido como sistema pitagórico. A última versão desse sistema, atribuída aos discípulos Filolau e Licetas de Siracusa, deslocava a Terra do centro do universo e fez dela um planeta, do mesmo modo que os planetas então conhecidos, que giravam em torno do fogo central, o Sol. Este sistema, elaborado cerca de 400 anos antes de Cristo, antecipou em cerca de 2000 anos os mesmos princípios defendidos por Galileu Galilei, pelos quais foi condenado pela Santa Inquisição. Galileu demonstrou a base científica do sistema a partir da qual Copérnico e Kepler iriam comprovar que era o Sol e não a Terra o centro da Via Láctea, a nossa galáxia.